especial para nós, né? Não é verdade? Amém! Prazer para nós poder estar aqui participando deste momento tão especial, né? Que é este chá de bebê, com toda essa preparação para receber essa criança abençoada que está vindo aí. E como foi dada a oportunidade para mim trazer aqui uma pequena meditação, eu quero ler um Provérbios que está ali em Provérbios 22, no versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é comum, né, nos chás de bebês de mamães cristãs, elas reservarem um momento para uma pequena exposição da palavra de Deus. Então eu quero convidar a atenção de todos vocês que estão aqui nessa tarde para este momento, que é o momento que nós vamos refletir na palavra do Senhor. Será muito breve, muito curta, mas eu gostaria que todos estivessem atentos para ouvir essa palavra. Um dos textos mais usados para estes momentos é este provérbio que eu li. Ele é um conselho aos pais, e ele fala da importância de ensinar, de educar as crianças desde cedo, para que eles possam desenvolver bons hábitos e valores que irão guiá-los por toda a vida. Então este é um dos textos que é mais usado, porque ele traz este conselho para que os pais, os responsáveis, eles possam transmitir. Olhando para a Nalva ali, lembrei, né, que a Nalva falou esses dias no chá de bebê da Aline, ela também citou este versículo. Ele traz este conselho para que os pais, eles possam criar, ensinar os seus filhos na orientação dos valores e os princípios da palavra de Deus. Por trás desse objetivo, há uma intenção de preparar os filhos para um mundo que oferece caminhos maus. Então, este versículo, ele encoraja os pais a serem metódicos, a transmitir aos seus filhos aquilo que eles desejam que os seus filhos carreguem por toda a vida. Este versículo, ele encoraja a Bia a transmitir para o Eduardo, ensinar o Eduardo naquilo que ela deseja que ele carregue por toda a sua vida, porque a gente não pode ter um filho e simplesmente largá-lo à mercê do mundo. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade do pai, da mãe, pegar essa criança e ensiná-lo, transmitir a ele aquilo que nós temos como base da nossa vida, que é a palavra do Senhor. Porque vai chegar um momento que esse filho, ele vai se deparar com situações, ele vai se deparar diante de algumas situações que ele vai precisar ter um alicerce, ele vai precisar ter uma base que seja maior do que o tsunami que o mundo joga sobre os jovens e os adolescentes hoje, né? Então vai chegar um momento que ele vai precisar disso, ter essa base, né? Que ele vai se lembrar daquilo que ele recebeu quando criança. É isso que a palavra de Deus ela está dizendo. Só que tem um detalhe: isso envolve muito tempo e muita dedicação, e a gente faz isso quando ainda é criança, né? O Provérbios diz: ensina
à criança. Então, isso é uma tarefa que envolve muita dedicação da mãe, do pai, e que se deve fazer ainda na infância, né? Quando ainda é pequeno, quando ainda é criança. Porque muitas vezes nós subestimamos este conselho da palavra de Deus, porque uma criança, ela não dá trabalho. Um filho, quando pequeno ainda, quando criança ainda, ele não dá trabalho nenhum. Qual é o trabalho que uma criança dá? Trocar as fraldas, preparar a mamadeira, dar o banho, esses tipos de coisa que às vezes a gente pensa que é um trabalho, né? É uma correria, mas na verdade não. Nessa idade, os filhos não dão trabalho. Mas é nessa idade que você irá prepará-los para o futuro. É nessa idade que você irá prepará-los para enfrentar o mundo. Quando o Eduardo estiver, por exemplo, com 15, 16, 17 anos, né? Não vai ser naquele momento, Bia, que você irá transmitir os valores que você quer que ele tenha agregado. Não, se você vai transmitir isso quando ele ainda estiver pequeno, quando ele ainda for uma criança. E muitas vezes nós subestimamos isso e não damos tanta importância para esta palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que nós estamos preparando os nossos filhos, não é para o momento ali de quando eles ainda são crianças, mas será para o tempo futuro, né? Porque o Provérbios, ele diz assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar, para que quando ele for velho, né? Está falando de um tempo futuro que virá sobre a vida dele. Nesse tempo, então ele não se desviará, ele não esquecerá dos conselhos e tudo aquilo que você terá transmitido para ele na sua infância. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder transmitir isso ao seu filho, né? Muitas vezes as mães, elas precisam abrir mão de muitas coisas, de muitos momentos da sua vida para se dedicar ao ensino, aquilo que realmente desejam passar para os seus filhos. E isso é um trabalho, né? É uma tarefa que tem que ser constante. A Bíblia, ela nos alerta então neste Provérbios, para que a gente entenda isso, que um dia os nossos filhos, eles vão sair de perto de nós. Eles vão, como se diz, né, o ditado, eles vão sair debaixo da roda, né? Eles vão sair debaixo da saia, eles vão se afastar de nós. Mas nesse tempo, quando isso acontecer, nós já teremos deixado algum legado na vida deles, nós já teremos deixado a palavra de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus estabelecida no coração deles. Porque o dia que eles saírem de perto de nós, eles vão se deparar com um mundo diluído, com um mundo apodrecido no pecado. Então eles precisam ter alguma coisa para eles se apegarem e permanecerem firmes na palavra do Senhor. Então, Bia, quando você estiver ensinando o seu filho, você vai pensar nisso. Eu estou investindo no futuro do meu filho. Porque muitas vezes nós queremos investir de várias maneiras no futuro dos nossos filhos, né, com tudo que o mundo tem hoje para oferecer em todas as áreas, estudo, lazer, diversas coisas. Mas nós não podemos abrir mão de investir no futuro deles com este ensino, com esta palavra, com essa dedicação de passar para eles a palavra de Deus, aquilo que nós temos de mais precioso, que é a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. E esses dias eu estava assistindo a uma palestra e eu ouvi algo muito interessante que eu nunca tinha ouvido, não sabia, talvez aqui alguém de vocês aqui já tenha ouvido,
mas eu não sabia, nunca tinha ouvido nem falar nisso. E eu achei muito interessante que é um processo que acontece no nosso cérebro, que é chamado de poda neural. E essa poda neural, ela consiste no quê? Na eliminação de alguns neurônios. Isso acontece várias vezes durante a nossa vida, mas com mais intensidade aos 3, aos 5 e aos 7 anos. E por que isso acontece, essa poda neural acontece? Acontece porque na fase inicial do desenvolvimento, a criança apresenta mais do dobro de sinapse, isto é, de conexão entre os neurônios que um adulto. Entretanto, nem todas essas áreas acabam sendo estimuladas. Então, o que acontece? Principalmente aos 3, aos 5, aos 7 anos, acontece essa poda neural, porque as crianças elas têm muito mais neurônio do que um adulto. Então, dessa forma, nem tudo o cérebro ele reconhece como necessário e importante. O que ele vai reconhecer como necessário e importante? Aquelas coisas que são exercitadas constantemente, diariamente. E aquilo que não é exercitado constantemente, diariamente, ele julga como desnecessária. Então ele vai e elimina aqueles neurônios. Então, dessa forma, o nosso cérebro ele reconhece as conexões que são mais estimuladas como necessárias e elimina aquelas que não são necessárias, buscando reduzir o consumo de energia que é preciso para mantê-las. Então, este é um processo irreversível, que pode acabar eliminando algumas memórias e aprendizagens. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Existe essa poda neural e ele elimina alguns neurônios e esse processo é um processo irreversível. Ele elimina aquelas atividades que não são frequentes nem constantes, porque ele considera desnecessárias. Mas aquilo que é exercitado constantemente, todos os dias no nosso cérebro, ele considera como importantes. Então daí, a necessidade da gente ser constante, da gente ser perseverante no ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. Porque não é uma vez só que nós vamos ensinar. Nós vamos ter que fazer isso por várias vezes. Nós vamos ter que insistir nesse processo. E quanto mais a gente ensina, mais o cérebro reconhece aquilo como necessário e ele preserva. Mas aquilo que é feito lá de vez em quando, ele considera como desnecessário e ele exclui. E nessa exclusão, algumas memórias, alguns aprendizados, eles podem ir embora e nunca mais voltar. Então, por isso, a importância, Bia, de você ser constante nessa tarefa, de você ser constante nesse trabalho, de você ser constante no ensinamento, do aprendizado da vida do seu filho, para que essas memórias elas fiquem gravadas para sempre no cérebro dele. E ele nunca mais se esqueça da palavra, dos ensinamentos que você transmitiu para ele. Amém? Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que todas nós que estamos aqui como mães possamos ter essa intenção, esse propósito intencional no nosso coração de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, a mensagem de Deus, dar a eles esta base de concreto, que eles precisam para poder sobreviver neste mundo que oferece caminhos maus para os nossos filhos. Mas se nós nos dedicarmos, se nós nos colocarmos como mães cuidadosas, zelosas, que ensinam, eles irão crescer. E por mais que o cérebro venha excluir alguns neurônios, a palavra de Deus ficará gravada no coração deles. Que Deus abençoe a Bia nessa missão, nessa tarefa, e todas as mães que estão aqui nessa tarde.
orar pela vida da Bia.